Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, que bom estar aqui, que bom retornar à nossa igreja mãe. Fazia um tempinho, que eu não vim aqui, devido a algumas correrias de estudos, de viagem, tantas coisas, alguns projetos que Deus tem confiado em nossa mão, e a nossa casa decidiu seguir aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E é por isso que nós nos alegramos em ver a casa do Senhor cheia, Tantos amigos, tantos irmãos, tantos rostos conhecidos aqui, e meu coração se alegra em estar nesse lugar, nesta manhã. Eu creio que não é em vão a sua vinda até esse lugar. Eu creio que Deus já marcou algo com você, e através dos louvores, das orações e de tudo aquilo que já tem sido ministrado, que bom que você está aqui, que bom que você escolheu estar nesse lugar, porque pode ser hoje, num culto como esse, que a palavra, a resposta, o louvor, a oração, o direcionamento que você precisa para a sua próxima decisão, para a sua próxima resposta, para o seu próximo passo, saia dessa manhã. Então nós precisamos estar muito ligados nele, muito ligado no Espírito, porque Ele tem algo para ministrar ao nosso coração. Amém? Aproveitando, querido, que você está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Glória a Deus. E o ministério de louvor, fica à vontade, tá? Pode deixar Deus usar vocês aí. Evangelho de João, no seu capítulo de número 21, eu quero compartilhar com vocês aqui no versículo de número 24. João, capítulo de número 1, versículo de número 24. É um texto bem conhecido ali no finalzinho do Evangelho de João. Todos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, tem na tela aqui também. Vou pedir a ajuda é o Jairo que está ali, Vou pedir a ajuda do Jairo para nos ajudar nas passagens aí, tá bom? Diz assim: este é o testemunho, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Novamente, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém? Fique à vontade, pode se assentar. Enquanto você se assenta, eu já quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, pela vida dos nossos pastores, pastor Denis, pastora Alessandra, pastor Campas, pastora Berenice, que estão em viagem, Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E antes aqui, irmãos, deixa eu apresentar algo para vocês. Está comigo também a minha esposa, a mais bela entre as milhares, glória a Deus, que tem ombreado comigo esse ministério, E está com ela ali alguns exemplares. Na verdade, eu tenho apenas 21 unidades, que são as últimas unidades, tá bom? Então, se você quiser ser abençoado, está conosco ali, o livro Dedicação. Alguns irmãos já conhecem, tá bom? Dedicação, o que fizerem, façam de todo o coração. É um livro que Deus ministrou ao meu coração, e eu comecei a escrevê-lo. E quando eu comecei a escrever, eu ia fazer uma coisa muito grande, muito elaborado assim. E em conversa com o pessoal do editorial, ele falou: não, por que você não pensa numa coisa pequena? Um livro pequeno, resumido, que seja assertivo. Porque hoje em dia, queridos, a dificuldade do pessoal não é na leitura, mas sim na quantidade de leitura.
Então eu entendo que a leitura não é gostar ou não gostar, a leitura é um hábito, que você começa a exercitar isso. Então, é um livro pequeno, formato livro de bolso, e ele tem 80 páginas. Aqui eu falo sobre todos os tipos de dedicação. Dedicação virtual, dedicação do nosso tempo, o que é dedicação e todos os princípios de dedicação. Na verdade, é um livro que vai convidar você a repensar a quem, ao que e como você tem verdadeiramente se dedicado. Tudo aquilo que nós se dedicamos torna-se um ídolo para nós. Tudo aquilo que nós dedicamos com excelência torna-se aquilo que vai fazer parte da nossa vida. Mas antes de tudo isso, Deus precisa ser o centro da nossa dedicação. Então está ali, tá bom? Se você quiser adquirir, esse aqui, ó, eu já vou presentear o nosso pastor Denis, bom? Ajuda aqui, ó. Tá na mão aí, viu? Aí o senhor depois compartilha com a gente o que achou. Queridos, vamos então à palavra do Senhor. Eu estou em casa aqui hoje, então eu creio que a gente vai ficar à vontade para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Eu geralmente, quando eu vou ministrar, eu misturo a pregação com o ensino e vou caminhando por ali, tá bom? E hoje, queridos, eu quero falar de um tema, na verdade, de uma pessoa que tem trazido muitas lições ao meu coração, que é o evangelista João. Tenho lido sobre ele, tenho meditado sobre a vida de João, e eu tenho aprendido coisas com João que estavam todo momento ali, mas quando você vai lendo, relendo, você vai descobrindo coisas novas. E guarde uma coisa: existem discípulos que são chamados, existem discípulos que são próximos e existem discípulos que são íntimos. E aí cabe a nós entendermos em que instância de discipulado eu me encontro. Além disso, além do discipulado, existe um outro grupo, que é o grupo da multidão. Então, existe a multidão. Quando sai da multidão, você tem os discípulos chamados, próximos, e os discípulos que são íntimos. E quando nós olhamos para a história de João, para a história da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que, assim como o reverendo Hernandes disse, a história ou ela é a nossa pedagoga ou ela é a nossa coveira. Ou a história nos ensina ou a história vai nos sepultar. Então nós precisamos entender toda a nossa história do passado para termos a consciência do nosso presente, para idealizarmos o nosso futuro. E nós sabemos que estamos fazendo parte da história cristã. Estar na igreja, servir ao Senhor, é fazer parte da história cristã. E não é novidade para mim, não é novidade para você, que a igreja, nas eras, ela foi sofrendo altos e baixos. Se você for estudar a história dos avivamentos, se você for estudar a história da igreja, você vai ver que tem hora que a igreja está fluindo, a igreja está nas alturas, a igreja está prosperando. Só que tem hora que a igreja está em decadência, que a igreja está perseguida, que a igreja está com dificuldades para se locomover. Com base nisso, nós estamos no dia 19 de janeiro. Passamos um ano inteiro. A minha questão é: o que eu, o que você, o que nós temos feito com todas as palavras que saíram desse altar no ano de 2024? O que nós estamos fazendo com todos os ensinamentos que saíram daqui
no ano de 2024, com todos os louvores, ministrações e palavras proféticas, o que eu tenho feito com tudo isso? Eu preciso ter essa dimensão do que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido de Deus e qual que é a resposta que eu tenho dado. Eu quero parafrasear aqui o historiador inglês Eric Hobsbawm, que ele diz o seguinte: a chave para o futuro de uma nação está no seu passado. Será que eu posso então dizer que a chave do futuro da igreja também está no seu passado? Será que eu devo olhar para o passado da igreja para entender o presente dela, para idealizar como que vai ser o futuro? E queridos, nós como servos do Senhor, nós não devemos cair no conto que a igreja vai sempre estar na sua melhor forma. Olha aí para fora o que está acontecendo, e nós precisamos nos preparar com tudo aquilo que sai daqui, para que estejamos preparados para o mal que há de vir sobre o mundo. Então eu preciso entender isso e pensar: o que me faz melhor do que as 7 igrejas da Ásia, que hoje são apenas ruínas? O que me faz melhor do que a igreja primitiva, do que a igreja apostólica? O que me faz melhor da igreja de 50 anos atrás? E às vezes nós caímos nessa ilusão de achar que o atual momento da igreja é o melhor momento da igreja. E glória a Deus, estamos vivendo dias maravilhosos, de um derramamento do Espírito maravilhoso. Porém, eu preciso entender o que Deus quer de mim enquanto discípulo, se for chamado, se for próximo ou se for um discípulo íntimo. E o próprio Milor Fernandes, que é um humorista e um poeta brasileiro, ele, falando e satirizando a respeito da estrutura cultural e do futuro do Brasil, ele disse: o Brasil tem um longo passado pela frente. E nós sabemos que o Brasil sempre foi culturalmente muito roubado. E nós, como igreja, devemos entender que a nossa perspectiva, ela não está vinculada ao que homens, governos e tronos terrenos dizem, mas um trono que é eterno, estabelecido e que não passa, já determinou sobre a igreja. É isso que nós precisamos entender. Mas quando eu começo a olhar a vida de João, eu quero te convidar a trazer alguns pontos aqui, e para isso eu quero te convidar a ir lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 10. E agora vamos entender qual que é o meu lugar na mesa de Jesus. Vamos apertar um pouquinho o cinto. Por quê? O colégio apostólico de Jesus, ele era muito peculiar. Ele era muito diferenciado. Porque ali nós vamos perceber que a composição do colégio apostólico de Jesus, ele era controverso. E talvez eu ou você não escolheria alguns nomes que Jesus escolheu. E aí eu entendo que a igreja não é um núcleo de pessoas perfeitas, mas são pecadores buscando o aperfeiçoamento e a santidade. É o que Paulo diz em Filipenses. Parece que Paulo está se contradizendo, porque ele fala: não que vocês são perfeitos. Aí depois ele fala: pelo que vocês já são perfeitos. Claro que perfeito ali é teleios no grego, que dá a ideia de completo, amadurecidos, totalmente maduros, buscando aquilo que o Senhor já determinou. E aí Jesus, ele vai compor uma mesa ali um pouco controversa, porque ele vai chamar pessoas improváveis, inimigos políticos, pessoas até de caráter duvidoso, para andar com ele. Aí eu falo: Jesus amado, olha aonde estava eu quando o Senhor me chamou. E aí olha o que Mateus 10 vai dizer: tendo chamado seus 12 discípulos, primeiro Jesus, ele abastece, né? Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos
para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Daqui a pouco a gente volta no João aqui. Olha a partir do versículo 3 como o negócio começa a ficar interessante. Felipe e Bartolomeu, Tomé. Agora começam os adjetivos. Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu não sei se você consegue mensurar o que Jesus estava fazendo aqui. Mas volta no versículo 3, por gentileza. Ele começa dizendo, vamos seguir ali dos mais adjetivados ali, ó. Mateus, o publicano. O que era um publicano? Para começo de conversa, um publicano, ele era inimigo dos demais irmãos judeus. Porque o publicano, ele é um publicanes, né? Ele não tinha salário. Ele cobrava imposto do povo para pagar os 20% para o Império Romano. Só que ele não recebia salário. Então, o que ele fazia? Ele cobrava a mais para devolver o que era de Roma e ficar com o seu salário. Aí você vai ver o Mateus, o publicano, o próprio Zaqueu, que ficou muito rico, cobrando imposto. E o publicano, ele era considerado um inimigo da aliança divina, um inimigo da aliança judaica. Então, ser um publicano representava ser odiado pelos seus irmãos judeus. Porque, afinal de contas, um publicano não era um romano. Um publicano era um judeu que começou a trabalhar para Roma e cobrava impostos dos seus próprios irmãos. Então esse camarada, ele era odiado. Esse camarada, como diz o ditado, ninguém queria ver ele pintado a ouro. E aí Jesus fala, vem aqui, Mateus, quero te ensinar algo. Versículo 4, vai no versículo 4. Simão, o cananita, né? Cananita porque no grego ali a ideia vem de cananites, né? Mas ali seria o zelote ou o zelota, que era o quê? Que era um grupo armado, violento, que se opunha a Roma. Ou seja, então você tem um cobrador de impostos, que é odiado pelo povo, o Simão, que faz parte de um grupo político revolucionário que é contra tudo e contra todos, principalmente para tirar Roma do lugar. E aí, ó, se for para piorar, você tem o Judas Iscariotes, que é o homem de Queriote, mas possivelmente ele seria o nome Iscariotes da ideia de um sicário. O que é um sicário? Era um grupo de terroristas que andavam, como diz lá no Nordeste, andava com a peixeira na cintura. E ele se infiltrava no meio do povo para esfaquear pessoas. Ai, Jesus chama esses camaradas, inimigos políticos, e coloca todo mundo para sentar na mesma mesa. E para piorar a questão, você tem os pescadores, que pescavam seu peixe, aí o publicano vinha cobrar seu imposto, o outro queria esfaquear, e o outro falava, e aí, vai dar o peixe para Roma ou vai deixar para os judeus? O que eu estou fazendo na mesa de Jesus? Que oportunidade, que privilégio é esse que eu tenho de me sentar na mesa dele? Esse é o colégio apostólico de Jesus. Pessoas improváveis, pessoas inimigas políticas e pessoas de caráter duvidoso. E Jesus chama todos eles e fala, a partir de agora, vocês vão andar comigo.
A partir de agora, o propósito de vocês não é mais o seu propósito, mas é o meu propósito. Então, Jesus coloca todos sentados à mesa, pessoas que se odeiam politicamente, para compartilharem a mesma visão, ou seja, o reino. É isso que compõe a igreja. A igreja ela é tão interessante que no secular, o obreiro pode ser juiz e o pastor pode ser o motorista. Na igreja, o pastor é o pastor e o juiz ele é o obreiro. E há um respeito mútuo entre eles. E olha que interessante. E aí, Jesus coloca essas pessoas para se assentarem junto. Como que está a minha comunhão em relação ao meu irmão? Porque olhar para o outro, apontar, falar o defeito, isso é muito fácil. Agora, todo mundo se assentar bonitinho na mesa e ouvir somente o que Jesus tem para falar, isso é reino. E aí isso me faz lembrar o Salmo 133, muito conhecido, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E isso é a tradução do Almeida, né? Mas se você pega o termo no hebraico, seria Hinematov Manaim Shevet, que seria algo como: é agradável, é prazeroso que os irmãos se assentem juntos. E a ideia do Salmo é justamente uma ideia de comunhão. É agradável ao Senhor que os irmãos se assentem junto e comam. É isso que o Salmo está querendo falar. Queridos, eu tenho certeza que não é qualquer pessoa que você chama para sentar na sua mesa e compartilhar uma refeição. Tem que haver alguma ligação entre você e aquela pessoa. Tem que haver algum vínculo entre você e aquela pessoa. Porque nós, crentes, batizados com o Espírito Santo, lavados e remidos no sangue, a gente não convida quem nós não gostamos não. Para sentar na minha mesa, para comer do meu feijão, não. Só que Jesus começa a ensinar para eles: vocês precisam comer, ter comunhão, compartilhar a mesma mesa, porque isso é o reino de Deus. As suas diferenças vocês vão deixar de lado. Ah, não, mas eu não quero sentar com o pescador. Você vai sentar sim. Ah, mas ele cobrou imposto. Não, você vai sentar sim. E durante 3 anos, eles aprenderam a ser discípulos de Jesus. Aí entra o que eu disse no começo. Aí você tem discípulos chamados, você tem discípulos próximos e você tem discípulos íntimos. Aí cabe a nós agora, porque dentre esses, aí sim nós temos João, que é um personagem central do Novo Testamento. Querido, multidão é para quando Jesus quer fazer coisa grande. Ah, multiplicar o pão e o peixe, a multidão está presente. Ah, a gente vai curar aqui, a multidão está presente. Agora, tem momentos na vida do discípulo que são particulares. E aí, quando eu começo a olhar para a vida de João, esse mesmo João que é conhecido como João o Evangelista, autor do próprio Evangelho de João, das 3 epístolas e do próprio Apocalipse, ele vai alcançar um lugar em Deus específico, porque ele fazia parte ali do círculo íntimo de Jesus. Não era qualquer discípulo que estava com Jesus nos momentos mais íntimos. Então, principalmente juntamente com Pedro, com Tiago, com João, Jesus ele começa a chamar eles. Então, multidão vai ver aquilo que é para a multidão. Agora, discípulo íntimo vai compartilhar intimamente o que é uma transfiguração, e vai ver o reino revelado no presente, aquilo que simboliza o futuro. Discípulo íntimo vai ver Jesus andando sobre águas, vai ver a ressurreição de pessoas. Vai todo mundo lá para fora, no caso da filha de Jairo, só entra para cá quem é íntimo,
para testemunhar, porque discípulo íntimo também vai estar no Getsêmani, discípulo íntimo vai estar no julgamento de Jesus, e discípulo íntimo vai ser o primeiro a chegar na crucificação. Inclusive, tirando a parte aqui as mulheres, a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto dentre os homens, João. Então João tinha algo especial, ao ponto de ser considerado o discípulo a quem Jesus amava. E aí, isso me mostra que discípulo amado, discípulo íntimo, ele começa a chamar a atenção. E aí o nível de intimidade daquele discípulo começa a gerar algo. E é tão interessante isso, que às vezes a própria intimidade do discípulo com o mestre começa a chamar a atenção e incomodar discípulos chamados e discípulos próximos. Você quer ver um exemplo? Vamos voltar lá em João, no seu capítulo 21. João capítulo de número 21. Por quê? Jesus tinha falado algo. Vocês querem andar comigo? Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser atribulados. Vai ter gente que vai ser morta ao fio da espada. Vai ter gente que vai ser cerrado ao meio. Vocês querem andar comigo? Queremos. Então, na cabeça coletiva, se todo mundo é discípulo, todo mundo tem os mesmos benefícios, tem os mesmos direitos, mas também, se for para sofrer, todo mundo sofre do mesmo jeito. É ou não é verdade? E aí o que acontece? Começou a se gerar uma conversa no meio dos discípulos, que um deles não ia morrer. Aí você quer ver uma mesa ficar... É por isso que você vai ver, lê os evangelhos, que você vai ver que foi, não foi, tem um alvoroço entre os discípulos. Um quer uma posição, um quer um status, um quer um lugar, e começa. Porque afinal de contas, o discipulado de Jesus era jovem, né? Talvez o mais velho ali seria Pedro, mas era uma geração mais jovem. E aí começou, peraí, então quer dizer que eu aprendi do mesmo jeito que você, eu vou morrer e você não? Aí começa os burburinhos, né? Então na mesa de Jesus todo mundo é santo, na mesa de Jesus todo mundo é crente. Agora Jesus se retirou um pouquinho, aí começa, e aí? Rapaz, você viu que tem um de nós que não vai morrer? Como assim? Porque não seria todo mundo perseguido, atribulado? E como que um não vai morrer? E aí, esse comentário começou a ser ali, distribuído entre os discípulos. Vamos ler um pouco a Bíblia? 21:15 de João. Se puder colocar na tradução NA, por gentileza. João 21, versículo 15. NA, essa é a NVI. Por gentileza. Isso, Nova Almeida atualizada. E aí, olha que interessante. Vou com calma aqui para você entender nessa manhã. Pedro estava ali. O Pedro todo mundo conhece. Tem hora que a gente se identifica. Tem hora que você olha no espelho e você vê um Pedro lá, você até se assusta, não é? Pedro todo mundo conhece. E aí, o Pedro, ele meio que assume uma posição de liderança no grupo. Só que Pedro, ele devia dar exemplo para os demais. E aí o que é que acontece? Todo mundo sabe que Pedro, ele fala, não, Jesus, aqui é a gente, é lado a lado. Se o senhor for, eu vou até o fim com o senhor. Pedro, você não sabe o que você está dizendo, Pedro. Não, eu vou, estou falando, eu vou. Pedro, você vai me negar, vou não. Aí o que acontece? Depois de Jesus passar o julgamento, passar a crucificação, ressuscitar, Jesus vai aparecer novamente aos seus discípulos. E aí o que é que acontece? Depois de terem comido,
Jesus perguntou a Simão Pedro, e vai uma dica aí, sempre que Jesus fala com Pedro, Simão, é porque Jesus está chamando a atenção. Quando ele fala Pedro, somente é um direcionamento, Simão é algo mais próximo. Simão, filho de João. Sabe a mãe quando chama pelo nome completo, ou a esposa? É desse jeito aí, ó. Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Olha que interessante esse diálogo. E ele respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. 16, Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, ou seja, você não sabe, Jesus? Eu já não provei isso para o Senhor? Tá bom, eu errei. Mas o Senhor não sabe disso? Porque Pedro, ele nega Jesus e muita gente cria uma ideia de que, Pedro negou Jesus, né? Só que o negar ali Jesus, principalmente quando ele é questionado, algumas pessoas chegam e falam, você é um galileu, né? Você fala igual ele. Aí muita gente acha que Pedro falava, em verdade vos digo, né? Não. O galileu, ele era uma pessoa que sofria preconceito para quem morava em Jerusalém, porque ser um galileu, naquela época, era um pessoal sem cultura, era um pessoal que vivia lá para cima na Galileia. Aqui em Jerusalém não, aqui em Jerusalém é um lugar espiritual, então Galileu é para lá. Então pelo sotaque de Pedro, eles falam, você não é de Jerusalém não, você é galileu, você é da região de lá, você é da terrinha lá, não é não? Você é. E aí, por isso que tem essa questão de Pedro negar, né? E aí, o Senhor sabe todas as coisas que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Próximo. Em verdade te digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Próximo. Jesus disse isso para significar que o tipo de morte de Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Ou seja, Jesus falou, você vai morrer. Você vai morrer e a sua morte vai glorificar o meu nome. Irmão, o Pedro que tinha arrancado a orelha, o Pedro que tinha, falou, então, eu vou morrer? E tem pessoas que estão andando comigo, fazendo a mesma coisa, e não vai morrer? Tem hora que a gente não questiona Jesus assim, como assim Jesus? Eu e a pessoa não? Aí fica melhor, Então Pedro, voltando-se, ele olhou para trás. A vida de Pedro, irmão, passou na mente dele. Ele falou, eu vou morrer? Aí ele olhou para trás assim, ele falou, João está ali. Mas eu também estava no círculo íntimo. E viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Quem foi que pediu para João perguntar o traidor? Pedro. Porque Pedro, eu entendo aqui que Pedro era próximo, mas João era íntimo. E aí Pedro, como ele não tinha tanta intimidade, ele chega para o discípulo íntimo e pergunta, quem vai ser o traidor? E aí, ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus. Será que a gente está curado mesmo, né? Será que a gente ainda tem essa síndrome adâmica, né? Jesus fala, você vai morrer, a sua morte vai me glorificar. Afinal de contas, você me negou, não foi, Pedro? Agora você me ama? Não, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Aí ele, mas não é possível uma coisa dessa, né? Aí ele olha, tá lá João. Aí ele fala para Jesus, e esse aí? Olha só. E esse, quanto a este aqui?
Jesus respondeu, aí ó, ele podia dormir sem essa. Olha que Jesus bonito. Pedro, com toda a paciência, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Olha, você conhecia esse Jesus aí? Se eu quero, Pedro, que ele não morra, o que você tem a ver com isso? O meu negócio com você, a gente já tratou. Aceita o que eu te falei, aceita o seu ministério, aceita a sua chamada, aceita a sua proximidade comigo e viva a sua vida. Pedro foi questionar o outro. Queridos, a mesa de Jesus revela coração. A mesa de Jesus cura, a mesa de Jesus torna aquilo que era improvável em pessoas capacitadas para servir o reino. A mesa de Jesus arranca de nós as nossas perspectivas, ideologias e pensamentos terrenos para ser estabelecido o reino em nossa vida. Então, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Ou seja, já está resolvido entre nós, agora você vai me seguir. Próximo. E então se espalhou entre os irmãos a notícia que aquele discípulo não morreria. E agora? Quer dizer que na hora de comer, de aprender, de levar a cacetada, é todo mundo. Agora na hora de morrer, por que tem essa indiferença? Um morre e o outro não? Aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas ele disse o seguinte: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, guarde isso. O que você tem com isso? 24. E aí, ó, e este discípulo que dá testemunho dessas coisas, que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. O que acontece aqui? Para a gente caminhar aqui para o final. Nós sabemos que todos os discípulos de Jesus sofreram mortes sangrentas, mortes à espada e de formas terríveis, que eu não vou entrar aqui no quesito da perseguição. O único que fica velhinho é João. E agora, nós estamos falando de um João aqui jovem, só que esse João vai continuar na era apostólica, ele vai continuar anunciando o evangelho, a perseguição vai aumentar a um ponto tão terrível, que o líder João vai começar a ser perseguido. E isso não diz nos evangelhos, mas diz a tradição. E quando eu digo diz a tradição, porque aí o pessoal quando quer dar uma carteirada fala, segundo os historiadores, né? Segundo a ciência, Tertuliano, no seu livro Contra Heresias, no capítulo 36, ele disse, ele foi o primeiro a dizer isso, que quando começou a perseguição, Domiciano, o imperador romano, para conter a perseguição e se vangloriar em cima daquela captura que eles tinham feito no líder João, ele vai preparar um momento, ele vai preparar uma bacia cheia de azeite fervendo. E quando a gente fala azeite, é azeite puro, não é esse soia que não esquenta nada não, meia hora para fritar uma batatinha, é azeite puro. E aí eles começam a ferver aquele azeite, começa ali toda uma comitiva para jogar João dentro da bacia de azeite fervendo. E diz Tertuliano que quando João ele é jogado dentro dessa bacia, por um milagre divino, João sai ileso. João sai ali sem nada. Ele sai como se ele tivesse ali uma proteção divina que o guardou. Assim como foi os jovens na fornalha, ele sai ileso. Quando ele sai de lá, que todo mundo vê aquilo, o testemunho de Tertuliano diz que muitas pessoas se constrangeram e se converteram porque viram que João carregava um aspecto divino e ele não morreu. Isso na perseguição ferrenha, muitas pessoas morrendo. Vale lembrar que
a perseguição romana matou muitos cristãos. O próprio Nero matou muitos cristãos, usou o cristão para iluminar a cidade, jogando piche no pessoal e queimando em praça pública para que a cidade de Roma fosse iluminada. E aí o João, como ele não morre, o que acontece? O João, ele vai ser preso. Ele vai ser preso e ele vai ser encaminhado para um lugar onde somente malfeitores tinham acesso. E aí, queridos, para a gente guardar essa palavra no coração e ir para casa glorificando a Deus, o João, ele vai sofrer essa perseguição e ele vai ser perseguido ao ponto de o imperador romano mandar ele para uma ilha onde somente malfeitores poderiam estar. E aí, quando ele chega nessa ilha, olha o que ele vai dizer. O que Jesus disse? Eu não disse que ele não morreria, eu falei, se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha. E quando João está ali, desacreditado, achando que o seu amigo íntimo o havia abandonado, olha o que ele mesmo escreve em sua carta: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, glória a Deus, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Aí ele começa a descrever essa versão íntima do amigo que ele lembrava um pouquinho lá da transfiguração. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol. Quando eu vi, caí sobre os pés como morto. Ele pôs sobre mim a minha mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, o que viste, e as que são e as que hão de acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste à minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 estrelas que são as igrejas, e os 7 candeeiros que também são as 7 igrejas. Queridos, discípulo íntimo tem visões glorificadas do Senhor. Discípulo íntimo entende que ele pode passar o que passar, ele se lembra do calor de reclinar ao peito. Discípulo íntimo, ele sabe que independente das circunstâncias da vida, ele sabe que o seu amigo continua vivo. Então nós precisamos entender qual que é a minha posição na mesa do Senhor. O que eu tenho feito com a escolha que Deus determinou sobre a minha vida? E para a gente concluir, no capítulo 10, o versículo 10 é o seguinte: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei na minha boca. Ele era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, queridos, eu volto a dizer: o que nós temos feito com tudo que nós temos recebido?
com todas as mensagens, com todos os louvores, como que nós vamos relacionar tudo isso? Por quê? O doce, em muitos casos, vai simbolizar a alegria, o prazer de ouvir a palavra, mas o amargo, ele vai representar as responsabilidades e os desafios de viver a palavra de Deus. Então eu dei toda essa volta aqui, para trazer a sua consciência, qual que é o meu lugar na mesa do Senhor? Eu sou chamado, eu sou próximo, ou eu quero me tornar íntimo do Senhor? Ao ponto de entender que tem hora, como diz Apocalipse 10:10 aqui, que a palavra do Senhor vai vir doce, vai me direcionar, vai me abençoar, vai revelar coisas profundas que eu preciso, mas tem hora que ela vai ser amarga, vai me trazer o peso da responsabilidade, vai me trazer o peso do compromisso, vai me trazer o peso de uma resposta do que eu tenho feito com tudo que eu tenho recebido do Senhor. E aí, queridos, quando a palavra se torna amarga, é hora de nós descermos, é hora de nós buscarmos. Eu não sei o que está vindo aí no ano de 2025, eu não sei o que Deus tem preparado para a igreja, eu não sei quais são as ferramentas que Satanás quer vir contra a igreja, mas uma coisa eu tenho certeza: se você estiver ao lado daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, haja o que houver, se levante o que se levantar, você estará firmado nele, você estará firmado na palavra, e como diz o Salmo: nenhum mal sobrevirá contra a tua tenda, praga nenhum alcançará a tua casa, a tua família, os teus, porque nós estamos na intimidade do Senhor. Eu preciso entender isso, porque às vezes eu estou sofrendo algo no hoje, de uma palavra que Deus já deu direcionamento e eu não entendi, porque eu só quero viver o doce da palavra, eu só quero viver o açúcar da palavra, mas tem hora que a palavra te chama para o compromisso, tem hora que a palavra te chama para o posicionamento, tem hora que a palavra te chama para a responsabilidade, porque a intimidade revela a sua integração com aquele que o chamou, e isso depois vai revelar no seu nível de entrega com o Senhor. Eu preciso entender isso, eu preciso entender essa intimidade. Eu quero convidar você nessa hora a fazer essa reflexão. É uma palavra bem tranquila, bem conversada, mas com o intuito de trazer a nossa consciência. Quem sou eu na igreja? O que eu estou fazendo? A quem eu estou servindo? Qual que é a minha entrega? A minha intensidade? Será que eu vou querer viver a vida inteira como multidão? Será que eu vou querer viver a vida inteira só como um discípulo chamado? Ter o nome na lista de chamados? Ou não? Vai ter dia que eu vou estar mais crente, aí eu vou dar um passo a mais, aí eu me aproximo um pouco mais de Jesus. Queridos, os nossos dias atuais convida a igreja para a intimidade. Os nossos dias atuais convida a igreja para o lugar secreto, para a oração, para o gemido, para as lágrimas, para o arrependimento, para a confissão de pecados, para uma mudança de vida tão extraordinária, que o mundo se surpreenda ao ponto de querer tirar a nossa vida, e o nome do Senhor ser glorificado através de tudo isso. Nós precisamos entender o nosso nível de intimidade. Quem era eu? Quem era você? Aonde estávamos nós quando Ele nos chamou? E pela sua grande e infinita misericórdia, Ele falou: se assente aqui. Ninguém dava nada, ninguém nem parava para te ouvir, ninguém nem queria te dar atenção. Tá bom,
você vai sentar a partir de hoje na minha mesa. Você vai ser agora meu discípulo, que eu vou olhar no seu olho. Porque a mesa de Jesus não era a mesa do quadro do Da Vinci, não. A mesa de Jesus, você tinha um anfitrião, você tinha os convidados, você tinha os simples, mas os íntimos ficavam do lado dele. Que convite maravilhoso nesta manhã. Deus nos dando uma oportunidade de falar assim, ó, há um lugar de intimidade para mim. Há um lugar de intimidade para mim perto dele. Eu não preciso de alguém que pergunte para ele algo. Eu posso encostar aqui, ó, e falar: Senhor, o que tu queres de mim nesta manhã? O que tu queres da minha vida? Qual que é o próximo passo que eu devo dar? Qual o direcionamento que o Senhor tem para a minha vida? Você pode não ver, querido, mas quando parece que tudo está indo de mal a pior, quando você entra na sua casa, quando amigos não estão perto, quando o pastor não está perto, quando o líder não está perto, no silêncio do teu quarto, o bondoso amigo está lá. O bondoso amigo está do nosso lado. E se você nessa manhã tiver essa consciência, se você tiver o mesmo entendimento que o escritor da harpa teve: eu achei o bom amigo, eu encontrei o bom amigo, é Jesus, o meu Salvador, o escolhido dos milhares. É o meu amigo, é o meu amigo íntimo, de saber que eu vou chorar, de saber que eu vou me entregar para Ele, e amanhã o meu nome não vai estar na página do jornal, não vai estar no grupo do WhatsApp, porque Ele entende exatamente o que eu estou sentindo. Então que nessa manhã o seu nível de intimidade seja tão aflorado nesta manhã, ao ponto de você ouvir os passos dele, ao ponto de você ouvir as batidas do coração dele, e de saber que você foi convidado para uma mesa íntima, quando nem mesmo você tinha capacidade, tinha condição, mas pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia. Olha você aí, olha eu aqui, olha onde nós estamos. Intimidade com o Senhor, é isso que a igreja dos últimos dias precisa. Querido, se você tiver o temor dos últimos dias e o amor dos primeiros dias, você vai viver um algo tão profundo com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: quando você estiver com Ele, tudo mais pode, deve e vai esperar, porque agora você está com o seu bondoso amigo. Feche seus olhos aí onde você está. Quero fazer uma oração, quero convidar o nosso amigo. O Ministério de Louvor vai estar nos auxiliando para que a gente alcance isso. Eu quero te convidar agora, feche os teus olhos aí e se desprenda, sem reservas. Se você não tiver palavras, fala: Senhor, está aqui o meu coração. Ah, Senhor, Tu sabes como eu entrei aqui, Jesus. Tu sabes como foi minha semana. Tu sabes quais são as minhas guerras, as minhas dores. Ah, Senhor, contigo sempre há uma oportunidade, meu Deus. Deus, o Senhor não olha aquilo que éramos, mas o Senhor prepara um novo e vivo caminho, porque foi para isso que o Senhor se manifestou, para nos transportar do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Deus, olha para o nosso coração nesta hora, Jesus. Se há em nós algum caminho mau, Jesus,
Se há em nós alguma coisa que nos impede, Pai, se há alguma porta fechada para que nós alcançamos esse nível de intimidade com o Senhor, revela o nosso coração nesta manhã, Senhor. Revela o nosso coração nesta manhã, Senhor. Deus, que possamos lutar por um lugar de intimidade com o Senhor. Que possamos lutar por um lugar próximo ao Senhor. Deus, o mundo quer tirar a nossa atenção, Pai. As grandes mídias querem tirar a nossa atenção, Pai. Deus, que o nosso tempo precioso venha a ser com o Senhor. Deus, eu quero olhar nos Teus olhos nessa manhã, Pai. Eu quero ser atraído por Ti, Senhor. Ah, Jesus, que o Teu olhar nos constranja nesta manhã, Pai. Que o Teu olhar revele, Pai, as nossas fraquezas nesta manhã. Que todo o nosso orgulho nesta manhã, que todo o nosso eu nesta manhã, Pai, seja constrangido ao ponto, Pai, de saber: eu preciso buscar um lugar de intimidade. Eu preciso buscar um lugar de intimidade. Oh, aleluia. E amor igual ao seu eu jamais conheci. Tu és fascinante. Jesus. Nada me impressiona mais do que o jeito como me tratas. Impossível confundi-lo, impossível não amá-lo, impossível não ser seu. Tu és o meu amado, e amor igual ao seu eu jamais conheci. Fique de pé e louve essa oração. Fascinante. Há um lugar para você na intimidade Nada dEle. me impressiona mais do que o jeito como me tratas. Impossível confundi-lo, impossível não amá-lo, impossível não ser Tua beleza me cativou. Só
venhamos perder sempre para Ele. Queridos, que você se sinta amado, que você busque um lugar de intimidade com o Senhor, que todo sentimento de rejeição, que todo sentimento de abandono, que tudo aquilo que você há anos pode ter guardado no seu coração, sobre pessoas, sobre familiares, até mesmo sobre você mesmo, perca para Ele nessa manhã. Abra o seu coração, deixa Ele tirar todo espinho, toda ferida. Deixa seu coração voltar a pulsar novamente. Deixa seu coração voltar a amar Ele novamente, a funcionar de forma límpida por Ele nessa manhã. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus.